matemáticas. Matemáticas, né? Que aí eles conseguem fazer umas o que coisas. ele quiser. Ou senão, a gente está com um problema que quando vier, a pessoa começa a ter a desconfiança, aí vira o efeito manada. E, Bertuzzo, tem uma pergunta aqui, polêmica também, gente. Essa daqui é polêmica, hein? A Janja mandando o Elon Musk se ferrar lá, né? Podemos ter um atrito entre as potências, Brasil e Estados Unidos, né? E é ridículo, né? Ah, Elon Musk, fuck o Elon Musk. Meu, que mulher ridícula. Eu fico vendo aquilo daí. Isso daí é uma posição de primeira-dama? Não, não é, né? Isso, lá no interior a gente fala assim, é uma pessoa muito mal acabada, né? Ela é, assim, além de vulgar, o problema é que ela não entende qual seria a posição de uma primeira-dama. A gente já tem um atrito natural, porque o Elon Musk foi aqui no Brasil, sofreu perseguição do Supremo Tribunal. Obrigado. Do Supremo Tribunal. Depois disso, ele teve as contas da Starlink surrupiadas por causa de uma suposta dívida. De uma empresa que não tem nada a ver. Nada a ver, né? E aí, depois disso, você tem... Tudo bem, foi lá, tentou fazer o acordo, demorou para sair. Ou seja, ele sabe da perseguição. Sabendo da perseguição que existe na direita aqui, e dando motivos, eu vou adorar ver a Janja sem visto para ir para Miami ou com dinheiro preso em qualquer lugar que use Swift. Vai ser ótimo. Nossa, então pode acontecer, você acha, Bertuzzo? Olhando assim, acho que sim, né? Então, quando qualquer país, no caso que entrou em confronto direto com os Estados Unidos, existem alguns passos que eles normalmente seguem. O mais fácil é a proibição, que é o visto, né? Você proíbe a pessoa de entrar no país. E a segunda é a financeira. Então, quando a Venezuela começou a ter problemas, como que é o nome da venezuelana lá, de petrolífera? Sei lá, a Petrobras. Esqueci, ela tem um nome diferente, né? Isso. Mas pensa assim, a Petrobras da Venezuela tinha contas nos Estados Unidos. Foram bloqueadas e todos os créditos, todos os bonds que ela colocou lá, ela fizeram uma chamada de capital. Quando faz a chamada de capital não acredito mais em você, tudo que você tem aqui emprestado eu quero que você devolva em 48 horas. E esse é um dos motivos que acabou a capacidade de investimento da Petrobras venezuelana. Imagina se Petrobras tem isso lá, Itaú, Nossa. Bradesco, a Banco do Brasil, CSN, todas essas empresas têm bonds nos Estados Unidos. Imagina se elas são riscadas desse crédito e obrigadas a fazer uma chamada de capital e quitar todas as dívidas que tem lá. A nossa bolsa aqui afunda. Nossa, vai pro saco, né? A gente, sabe assim, vai ser sabe aquela coisa, corra-se para as montanhas, salve-se quem puder, por causa de, às vezes, um detalhe besta igual dessa. E até o Lula não gostou, né? Deu uma chamada ali e tal. O Lula tem muitos defeitos, entre eles o caráter dele, mas ele não é bobo. Não, de nada. De bobo ele não tem nada, né? Não tem bobo nada. é a gente aqui falando dele. Mas assim, então assim, ele entende. A Segunda Guerra Mundial aconteceu por causa da morte do soldado suíço, que era uma fagulhinha que precisava para o negócio acontecer. Às vezes uma besteira dessa é o que precisa para desencadear uma série de problemas financeiros brasileiros que obrigaria TSE, Supremo, governo a dar um passo atrás e esse país voltasse a uma democracia. Então, o problema é que se realmente o Trump tiver essa visão que o Elon Musk colocar isso em prática de alguma forma, significa muita dor para o brasileiro. Antes de melhorar, vai Pode piorar piorar bastante.
Não, e é impressionante, né? Como não tem, tipo assim, uma pessoa pra falar, meu, dá uma segurada, pô. Faz suas coisinhas aí, faz o Janjapalooza de boa, não precisa querer chamar tanta atenção, né? Mas que ideia ridícula aquele Então, eu Janjapalooza. não consegui entender. É, esse daí mesmo. E você vai olhar, não tinha ninguém vendo esse É, diz que evento tava aí, vazio, né? vazio, porque ninguém quer ver pessoal. E eles gastaram 30 milhões, né? É. No total. Isso daí é o que eles falam, né? Eu acho que é bem mais. E aí você fala assim, você tem o RFJ ali no Rio mesmo, sem luz, porque não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Então, aí, ó, olha. E sem contar que aí você está falando dos eleitores do Lula, né? Porque Né? na faculdade ali todo mundo fez o L e tá sem luz, sem internet, sem ar-condicionado. Eu vou falar o que os seguidores falou. Se eu soubesse que o Lula ia ferrar tantas pessoas que votaram nele, eu votava nele também. Que horror. É, mas assim, é triste. É uma situação que a gente. E o que me dói é justamente isso, assim. As pessoas precisam ter essa informação para saber o que pode acontecer. Da maneira que está indo, a gente está indo para o caminho errado. Que tá indo pro caminho de perder liberdades, até um atrito com uma potência, né? E aí pensa o seguinte: vamos imaginar que eles dobrem a aposta. Aí você está falando de uma aproximação com China e Rússia muito maior. Nossa, é verdade. Né? Porque você está falando, ó, todos os aviões que voam no Brasil hoje estão ligadas de alguma forma a empresas americanas. Então, imagina se acontecesse como aconteceu com o Irã, lá quando entrou o regime dos ayatolás. Sim. O Irã era a maior força aérea do Oriente Médio, antes, que era um parceiro dos Estados Unidos. Bloquearam a reposição de peças. Aí qual que. Porque o avião tem uma certa hora de voo, Sim. depois. Então você está falando assim, que sem jogar uma bomba, os Estados Unidos conseguiu acabar com 90% da Força Aérea Iraniana não entregando peça de reposição. Nossa. Então você está falando que todos os jatos comerciais no Brasil dependem de peças americanas. Está falando que toda a Força Aérea brasileira depende de peça americana. E se falar assim, ó, parou, Não vai ter mais. não vai ter mais. Aí, se eles dobrarem a aposta, você está começando a, em vez de comprar o grid lá, vai comprar MiG. Ao invés de voar com aviões da Airbus e da Boeing, vai voar com avião chinês. Sabe? E aí a gente vai ter uma dependência ainda muito maior. Nossa, o buraco é bem grande, né? E as pessoas às vezes não se dão conta. Acha que, que bonito, legal, lacrou. Exato. Nossa, ela é tão. É uma dama sensata, lacrando. Não, e até os isentões aqui vão começar a colocar a mão na consciência, né? Ao ponto de que os funcionários do Banco Central brasileiro estão comprando dólar. A semana passada, semana retrasada, saiu essa. Então você está falando assim, ó, quem está vendo isso lá por dentro Já está antecipando. já falou, cara, Eu vou o dólar aqui, porque eu sei que pode piorar muito. Exato. E esse é o ponto, né? Assim, eu torço muito para que houvesse bom senso. Já descartei essa possibilidade, porque aparentemente eles dobram a aposta toda hora. Mas para que eles deem um passo para trás, você teria que ter algum tipo de sanção. E isso pode doer muito mais para o brasileiro do que para quem está ali em cima. É que daí a pressão popular faria eles recuarem, mas isso quer dizer dor, isso quer dizer um monte de gente perder emprego, isso quer triste, dizer... né? É. E quando você olha, e aí pensando como economista, nas condições macroeconômicas hoje do Brasil, está muito parecido com Lula ou com Dilma II. Você acredita que o Brasil pode quebrar? Então, a lógica é assim, ó. Pega os dados de desemprego Dilma II antes da crise, pré-crise, e os dados de desemprego hoje. Estão muito parecidos. Pega os dados de crescimento, né,
do Dilma 2 e os dados de crescimento hoje. E aí são duas coisas. Ou o IBGE está torturando os números, como fez no passado. Matemáticas. Matemáticas, né? Que aí eles conseguem fazer umas o que ele quiser. Ou senão, a gente está com um problema que quando vier, a pessoa começa a ter a desconfiança, aí vira o efeito manada. Nossa, Então, todo mundo começa a sair de uma vez, né? E quando isso acontece, tanto é verdade que a desconfiança já existe, que se você entrar no Tesouro Direto hoje, você tem IPCA mais 7. Nossa, IPCA mais 7. Que era exatamente a mesma relação pré-crise. Você lá você teve IPCA mais 8. Né? Então você está falando assim, cara, esse dado é igual, esse dado é igual, esse dado é igual, esse dado é igual. Nossa, é muita coincidência, né, para não ser. E aí o ponto é, o que falta é um empurrão. Né? No nosso caso do Dilma lá foi as manifestações que tinha... Por que a inflação estava relativamente baixa? Os preços controlados pelo governo estavam congelados. Né? Está acontecendo aqui também. Agora, então você está falando assim, e aí foi aqueles 10 centavos que aumentou, que todo mundo foi para a rua, mas não eram os 10 centavos, o problema era outro. Era o contexto, né? E aí você tem uma inflação que já ultrapassou a meta, o teto da meta, com preços públicos controlados. Se esses preços não tivessem controlados, onde é que estava essa inflação? Vixe. E eu acho que toda vez que você vê inflação, a inflação foi de ponto não sei quantos por cento e lá. Quando você vai lá no mercado, você compra nada. Você vai no mercado, você não compra nada. Meu, tá na cara ali que é o óbvio. Eles ficam fazendo o joguinho deles. Mas o IPCA é o índice de inflação ampla do consumidor, tal. Eles pegam o preço que eles querem lá, na verdade. Eu acho que eu não confio, professor. Sendo bem sincero, eu acho que não... E quem tá do outro lado também não deve confiar. E um outro dado que chamou muita atenção, que aí fica fácil de a gente entender, vamos pensar primeiro da inflação. 40% da economia brasileira é dolarizada. O trigo, o pão, aquilo. O dólar subiu 15%. A inflação está em 4%. Você faz uma regra de 3 básica, que na quarta série dá para fazer, você fala, opa, esse número... Não bate. Não bate. Alguma coisa está errada aqui. Mas uma outra coisa que me chamou muita atenção, e um dia conversando com um aluno que trabalhou dentro do IBGE, eu tive a resposta, mas eu dou o enigma e depois já dou a resposta. A tragédia do Rio Grande do Sul. Sim. Destruiu o estado. Nossa, teve... No mês do desastre lá, você teve praticamente 60% de não faturamento, né? Ou seja, a economia caiu para 40%, porque estava tudo parado, todo desastre, o governo acusou a arrecadação de CM menor, tudo isso. E o estado do Rio Grande do Sul, ele representa 5% do PIB nacional. Então você pega aquele trimestre do desastre, você tem o quinto estado mais importante da federação caindo para 40% do seu potencial de crescimento, ou seja, diminuindo 60%, e o PIB subiu. Tem alguma coisa estranha, como assim? Aí, conversando com um aluno uma vez, que já trabalhou para o IBGE, ele falou o seguinte, professor, lá funciona assim. Toda base estatística você tem que ter histórico. Então, vamos imaginar, eu vou medir o preço ou a produção desse microfone. E é um microfone preto com uma listinha vermelha, marca tal. Então, você tem um histórico. Quando esse preço desse microfone não me interessa mais, eu mudo a base estatística. Agora a gente vai medir com fitinha azul. E esse daqui que saltou 30%, ele não entra mais. Ele só entra o azul. E quanto que é o azul? O azul foi 0, porque é o primeiro dia que está medindo.
Você resolve. Olha, isso as matemáticas aí. é as matemáticas. Dentro da metodologia, está certo. Tá certo, exatamente. Tá dentro da lei. Pode ser imoral, né? Total. Mas ele está dentro de uma metodologia. E como ele está dentro de uma metodologia, não pode ser questionado. Isso é o louco da história. Não, eles fazem umas matemáticas e tal, né? Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo